Vamos então para o STF, estava na capa do Metrópolis hoje pela manhã, e é uma notícia também bastante importante sobre o ministro Lewandowski. Futuro ministro herdará 257 processos de Lewandowski, veja os mais polêmicos. O ministro do Supremo Tribunal, Lewandowski, deixará a corte no próximo dia 11. Sucessor assumirá a relatoria de alguns casos. Eu não gosto muito desse adjetivo. Eu tinha um editor na Exame que ele me proibia de usar a palavra polêmico. Você quer falar que o negócio é controverso? Escreva controverso. Que nem, por exemplo, um verbo que eu não gosto muito é revelar. Eu não acho que jornal é Bíblia. Jornal não revela nada. Jornal divulga, jornal publica, jornal informa. Ele não revela nada, mas tem esse jargão aí dos furos que é o Metrópolis revela essa informação exclusiva. Não dá muito certo isso aí, não. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, deixará a corte no próximo dia 11. Sucessor assumirá a relatoria de alguns casos polêmicos. Futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, que ocupará a cadeira de Ricardo Lewandowski, herdará a relatoria de 257 processos. O decano se aposenta da corte na próxima terça-feira, aos 75 anos, e deixa pelo menos 5 ações polêmicas para o seu sucessor. Um dos processos que estão na mesa de Lewandowski, que cairá nas mãos do novo magistrado, envolve o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-procurador Deltan Dallagnol e o advogado Tacla Duran, réu pelo crime de lavagem de dinheiro em um dos inquéritos da Operação Lava Jato. No fim de março, Tacla Duran prestou depoimento ao juiz da 13ª Vara da Justiça Federal, Eduardo Apio, e acusou o senador Sérgio Moro, então juiz pela Lava Jato, e o deputado Deltan Dallagnol, que foi procurador da República no caso, de comandarem um esquema de extorsão. A partir das menções, o juiz Eduardo Apio decidiu enviar o caso ao STF, tribunal responsável pela análise de questões envolvendo parlamentares com foro privilegiado, como é o caso de Moro e de Dallagnol. Diante de notícia crime de extorsão, em tese pelo interrogado, envolvendo parlamentares com a prerrogativa de foro, ou seja, o deputado Deltan Dallagnol e o senador Sérgio Moro, bem como as pessoas do advogado Zuccolotto e o dito cabo eleitoral Fábio Aguaio. Encerro a presente audiência para evitar o futuro impedimento, sendo certa a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, juiz natural do feito, porque prevento já tendo despachado nos presentes autos. Decidiu Apio. Vamos ver aqui. Advogar fora da OAB. A exigência da inscrição de advogado público na Ordem dos Advogados na Ordem dos Advogados do Brasil para exercício de suas funções públicas é outro processo polêmico que cairá nas mãos do próximo ministro. Autuado em 2010, o tema chegou ao Supremo com relatoria de Lewandowski. Na ação, um integrante da Advocacia Geral da União entrou com um processo contra a OAB pleiteando a prática de suas funções independentemente da inscrição na ordem. Ele ainda requereu o cancelamento do seu cadastro e a inexigibilidade do pagamento de sua anuidade. Lewandowski considerou a requisição da repercussão geral, haja vista que a questão central dos autos, a exigência de inscrição de advogado público na OAB, para o exercício de suas funções públicas alcança toda a advocacia pública nacional, tais como os procuradores do Estado, de municípios e de autarquias. O ministro ressaltou ainda a relevância da causa do ponto de vista jurídico, uma vez que o seu deslinde permitirá definir a exata extensão dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Remanescentes da Operação Spoofing. Para quem não sabe, a Operação Spoofing é a continuação da Vaza Jato, tá, gente? Eu fiz uma série de reportagens sobre a spoofing, que, aliás, eu vou fazer um vídeo aqui no curso exclusivo de jornalismo básico falando sobre essas matérias que eu fiz, essas matérias também que outros colegas fizeram, e a gente vai contar essas reportagens aí super bacanas para vocês poderem acompanhar. Vamos lá, remanescentes da Operação Spoofing, realizada em julho de 2019 pela Polícia Federal. A Operação Spoofing resultou na prisão de 6 hackers. A suspeita é de invasão dos celulares de Sérgio Moro e de autoridades da Lava Jato em Curitiba, no Paraná. Nas conversas há, por exemplo, trocas de mensagens entre o ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, e o então juiz Moro, à época titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela operação. Processos remanescentes da Lava Jato são de relatoria de Lewandowski e cairão para o seu sucessor. Josimar de Maranhãozinho,
Outro inquérito trata de Josimar do Maranhãozinho, deputado do Partido Liberal. O parlamentar faria parte de um suposto esquema que utilizava empresas fantasmas para fraudar obras de pavimentação de estradas da cidade de Zedoca, no Maranhão. A prefeita do município é irmã de Maranhãozinho. Ao todo, estima-se que foi desviado um valor de 1,8 milhão de reais. O caso veio a público após o deputado ser flagrado em outubro de 2021 numa operação da Polícia Federal, manuseando maços de dinheiro, recursos de origem suspeita e de emendas do orçamento da União. Nas eleições de 2022, Maranhãozinho declarou à Justiça Eleitoral bens de 25 milhões. Nesse montante estão 920 mil reais em espécie. Outra ação contra o deputado investiga supostos desvios de emendas parlamentares destinadas à saúde do Maranhão. Josimar do Maranhãozinho realizou o sorteio de 50 mil em dinheiro, com prêmios que variavam entre 500 e 2 mil reais. A exclusão do Refis. Outro processo importante trata do Programa de Recuperação Fiscal Refis. Nele, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, questiona um parecer que, segundo a organização, tem aberto precedentes para que empresas adimplentes e de boa-fé sejam excluídas do parcelamento, a partir da avaliação da Receita Federal do que seriam consideradas parcelas mensais ínfimas para a quitação da dívida em prazo razoável. No fim de março, Lewandowski suspendeu a exclusão dos contribuintes do Refis, enquadrados pelo fisco como parcelas ínfimas ou impagáveis, ou seja, valores recolhidos que sejam insuficientes para amortizar a dívida. Na última semana, no entanto, o ministro voltou atrás na sua decisão e determinou a reinclusão desses contribuintes. O coeficiente eleitoral. Com a saída marcada no dia 11, Lewandowski ainda poderá finalizar o seu trabalho no Supremo com o julgamento das ações que pedem que, nas distribuições das sobras de vagas eleitorais, se incluam todas as legendas que estiveram presentes nas eleições, independente do quociente eleitoral alcançado. Caso o STF julgue a ação procedente, apenas PP, PDT, Avante e PROS manteriam as cadeiras que tem hoje na Câmara. União Brasil é quem mais perderia. 4 deputados sairiam da Câmara. Quem mais ganharia seria o Podemos, com 3 cadeiras vagas. Pela lei eleitoral, o partido, para ter direito a participar da distribuição das sobras das cadeiras destinadas ao cargo de deputado federal, deve alcançar pelo menos 80% do quociente eleitoral, com um candidato que tenha, no mínimo, 20% da votação nominal. A votação em plenário virtual começa nesta sexta-feira, dia 7 de abril, e por ser o relator, Lewandowski pode ser o primeiro a votar. O restante dos ministros tem até 17 de abril para registrar o voto e o sucessor do magistrado não poderá alterar a decisão. Aposentadoria antecipada. O governo federal publicou em edição nesta quinta-feira, dia 6 de abril, no Diário Oficial da União, a data de aposentadoria de Lewandowski do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski deixará o Supremo após 17 anos atuando na corte. Apesar de completar 75 anos apenas em 11 de maio, o ministro anunciou na última semana a antecipação da sua aposentadoria. O motivo teria relação a compromissos acadêmicos e profissionais, segundo o ministro. Nascido no Rio de Janeiro, Lewandowski foi nomeado para a vaga de ministro do Supremo em 2006, indicado por Lula durante o segundo mandato do petista. A expectativa é de que o advogado do presidente de Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da Lava Jato, Cristiano Zanin, seja o indicado à vaga que será aberta. O único nome citado pelo próprio Lula até agora, Zanin desagrada os mais radicais, tanto do governo quanto da oposição, mas é bem visto por nomes influentes, até mesmo dentro do STF, como Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Lula sem pressa. Nessa quinta, em café da manhã com jornalistas, Lula disse não estar com pressa para escolher o substituto de Lewandowski. Quem escolhe sou eu e eu não estou preocupado com isso agora. Não adianta as pessoas ficarem plantando nome e tentando vender candidato pela imprensa. Não tem data, não tem mês, não tenho pressa para escolher. O nome que eu indicar certamente vai fazer justiça ao povo brasileiro. Tem o vídeo aqui do Lula também falando a respeito disso. Ele participou ali de um café da manhã com jornalistas que estavam a revista Fórum, o DCM, o 247. O Lula evitou se comprometer com a indicação de uma mulher ou de um negro para a vaga da ministra Rosa Weber. A atual presidente do STF, Rosa, se aposentará em outubro desse ano. Se eu responder o que você perguntou,
Estarei assumindo um compromisso que não quero assumir agora, declarou o presidente, acrescentando que, se desse qualquer referência agora, estaria carimbando o escolhido. Outro nome, o juiz Manuel Carlos Almeida Neto é o segundo nome mais cotado para a vaga do Supremo. O magistrado, defendido pelo próprio Lewandowski, é o atual diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Antes, Manuel Carlos foi assessor de Lewandowski no STF e no Tribunal Superior Eleitoral. Fala, Flá Renato, fala Zambarda, bom dia, parabéns pelo dia de jornalista, obrigado, queridíssimo, obrigado pelo carinho de vocês aí. Ele foi assessor do Lewandowski no STF e no TSE, que hoje é presidido pelo Xandão. Antes de assumir a cadeira, no entanto, o indicado deve passar por uma sabatina no Senado. Se for aprovado por maioria absoluta na casa, ele é nomeado na corte. Importante aqui esse conteúdo do Metrópolis para a gente entender direitinho o que vai acontecer com a saída do ministro Ricardo Lewandowski, gente. Isso é muito fundamental para todo mundo ficar por dentro das informações.